O real, ele começou lá em 94. E aí, tivemos praticamente o mesmo governo até hoje. Com exceção ali do Bolsonaro, que foi praticamente a mesma bosta, a mesma porcaria o Bolsonaro. E a gente não viu o dólar disparar antes por uma razão, tá? Desde lá de trás até mais ou menos 2020, os juros no Brasil tinham que ser absurdamente altos, porque o país não era confiável. E a gente precisava de subsidiar a gasolina, entre outras coisas, por causa de paridade com o dólar, uma coisa complexa pra caramba que não vem ao caso. Então, como os juros nos Estados Unidos eram baixos, as pessoas pegavam dinheiro emprestado nos Estados Unidos, compravam dívida no Brasil e ó, ficava tranquilo. Isso fazia com que muito dólar entrava na nossa dívida. A nossa dívida ia aumentando, ia acumulando, ia acumulando, ia acumulando. Uma hora ia estourar, uma hora ou outra. E aí veio a pandemia, os Estados Unidos quis imprimir mais dólares e deu uma confusão danada. E os subsídios que o Brasil fez durante anos se estourou. E aí a conta chegou pra gente no meio da pandemia. E aí estourou, o dólar subiu o valor, porque sempre que o governo subsidia alguma coisa, alguém vai pagar no futuro, seja com impostos ou inflação. E eu já expliquei em outro vídeo que geralmente é quem não tem dinheiro, o que torna as coisas muito tristes e, de certa forma, covardes do governo. Todos eles. Pois bem, agora os Estados Unidos começaram com a inflação e tiveram que elevar os juros dele. E aí o pessoal decidiu que é melhor emprestar dinheiro para os Estados Unidos do que emprestar para o Brasil. E aí isso é chamado carry trade. E aí os dólares saíram do Brasil, começaram a sair e foram para os Estados Unidos. O Brasil também aumentou os juros. E se ele abaixar os juros com os Estados Unidos alto, a percepção das pessoas perante o real vai ser essa. Por exemplo, se você vai no mercado, você vê alguma coisa que você come sempre cara, ou você vai comprar menos, ou você vai substituir por outra coisa. As coisas funcionam com uma percepção das pessoas perante aquilo. Então é uma percepção geral. Psicologia comportamental humana. Tem um livro muito bom, que é esse daqui, do Prêmio Nobel, Daniel Kahneman, que ele mostra alguns experimentos que ele fez. Que é esse daqui, rápido, devagar. E aí, o dinheiro, ele é uma crença do governo, tá? Quem fala lá que aquele dinheiro vale alguma coisa é o governo. E o valor dele é uma percepção muito complexa ao longo do tempo. Eu já fiz outros vídeos falando. Então, o dólar, ele manteve num patamar baixo lá atrás porque a gente pagava muito caro para isso, com emissão de dívidas e impressão de dinheiro. E subsídios no Brasil, isso ficou ocultando por muito tempo. E foi indo. E uma hora ou outra, isso estoura. O governo subsidiando é a população pagando, seja na hora ou depois. No caso, a conta sempre vem. Não tem como. Não existe mágica. E aí, quando o porcaria do Bolsonaro veio, que foi uma das piores coisas. É difícil saber quem que é pior no Brasil, mas enfim. Ele veio, e aí, o que aconteceu? Ele começou a falar um monte de besteira. As pessoas, o amor, o ódio, não sei o que, e começaram a polarização política. E quando começa a polarização política, as pessoas param de prestar atenção no que eles estão fazendo lá dentro. Então eles podem fazer o que eles quiserem. Todo mundo vai lamber a bola de um, lamber a bola de outro, e não quer nem saber. E aí eles podem fazer o que eles quiserem lá dentro. Só que o mundo, a gente não vive numa bolha. O pensamento do mundo não é só igual o seu, igual o meu. Sempre as pessoas vão tentar sobreviver ou tentar se dar melhor de alguma forma. Isso é o comportamento humano. Então, se você vai no mercado e você vê que as coisas estão ficando caras, ou você vai comprar menos, vai mudar o lugar que você compra, ou você vai comer outras coisas. Vai comprar roupa, vai viajar, isso tudo vai depender, e as pessoas vão tentar arranjar mecanismo para elas sobreviverem melhor. E é isso que é o mercado, tá? Pessoas, é um comportamento de manada das pessoas ao longo do tempo. E aí, o dólar deu essa disparada por volta de 2020 justamente por causa disso. De tanto subsidiar a dívida, na hora que os Estados Unidos subiu os juros dele porque eles imprimiram muito dinheiro lá, a bomba começou a estourar. E aí, depois, só foi piorando. Aí, chegou o novo governo e tentou gastar mais. Sempre que alguém gasta mais, sempre que um governo gasta mais, ele se torna não confiável para as pessoas. E elas vão buscar alternativas para elas não quebrarem, não passarem fome. Automaticamente elas vão emprestar e jogar dinheiro lá fora, o dinheiro que vinha lá de fora não vai vir mais, e aí o governo tem que subir os juros, porque senão ele não capta dinheiro. E para subir juros, ele vai ter que imprimir mais dinheiro no futuro, e a população vai pagar por essa inflação no futuro, ou com impostos, ou com inflação e câmbio descontrolado. E essas três juntas, elas vão sempre fazer tudo ficar mais caro e a sua percepção do valor da moeda vai diminuir com o tempo. Eu sei que é um assunto complexo, geralmente a gente fica brigando, político tal, político tal, político tal. Não tá querendo entender a situação, só tá querendo jogar pro outro. Mas é o que eu falo, o dinheiro, ele é uma abstração mental, uma crença na confiabilidade do governo. Tudo depois, bancos, não sei o que lá das contas, são consequências
da causa, que é o governo, tá? E o valor do dinheiro é uma percepção ao longo do tempo, que varia com a quantidade de dinheiro de circulação e com a variação do dólar e com mais impostos. Eu já expliquei melhor em outro vídeo, mas enquanto a gente ficar torcendo para político, falar que político um é melhor que o outro é melhor que o outro, nada vai mudar enquanto a gente não entender que dinheiro é uma crença e é lastreado na confiabilidade governamental. O resto são consequências. Oligopólio bancário que teve conluio com o governo, tudo para daí de lá de cima para baixo é tudo consequência da crença primordial que é o governo, que é a confiabilidade no governo. E o valor do dinheiro é uma perspectiva temporal, ele não é algo palpável, algo físico, como maçãs e bananas, que eu já expliquei em outro vídeo. Ah, Gabriel, você fala besteira, você é um merda, não quero acreditar em você, tchau, bloco. Tudo bem. Até porque eu já expliquei que eu sou autista, superdotado, eu vou falar estranho mesmo. Mas de qualquer forma, tá aí uma explicação. Quer entender? Ok. Não quer entender? Ok. Quer acreditar em outra coisa? Eu acho que você fez umas confusões aí, mas eu vou explicar, você não vai entender, vai achar que eu tô errado, mas tudo bem. O dinheiro, tá? Ele é uma crença no governo. Quem falou que aquele negócio daquela cédula ou aquele valor vale alguma coisa? É o governo de cada país, tá? Ele que emite a moeda e fala que aquela moeda vale aquilo. E a percepção do valor do dinheiro é com relação à confiabilidade do governo, mais a quantidade de moeda que está em circulação, que governos mundo afora vivem imprimindo, mudando sua percepção do valor do dinheiro ao longo do tempo. Bancos, mercado financeiro, a empresa, os malvadões que todo mundo fala, são consequência do que o governo fez lá atrás. Tudo é consequência do que o governo fez lá atrás. Os oligopólios do banco, que só tinha 4 bancões grandão aí lá atrás, entre outras coisas, são consequências dessa crença no governo e das atitudes que o governo fez lá atrás. Pensa numa nascente de um rio. Se eu tiver a 10 quilômetros dali uma pedra que desvia, é independente, porque assim, é uma consequência do meio do caminho. A causa do rio é a nascente do rio, tá? Legalmente falando. E ele faz curva lá na pedra, que é uma consequência de ter a pedra no caminho. Não é a causa. Quando você bate o pé e sente uma dor tremenda, a dor não é um problema. A dor é uma consequência do que aconteceu e um mecanismo para te proteger de mais lesões. É um mecanismo neurofisiológico que evoluiu, enfim, TDAH. Mas a questão de especulação, ela é complicada de explicar, porque assim, as pessoas, eu, você, o planeta todo, somos animais irracionais que temos comportamentos animalescos. Você queira ou não entender isso. Tem um livro muito bom, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que é esse aqui do Daniel Kahneman, que é do Prêmio Nobel, que ele explica isso entre outros livros, mas vamos lá. E as pessoas, elas têm comportamento primitivos. Elas têm comportamentos primitivos. E o mundo não gira só em torno do seu pensamento ou do meu pensamento. Nós vivemos em um planeta e não uma bolha chamada Brasil. E vivemos quase em 2025. Então, as pessoas, ninguém quer perder, ninguém quer pagar mais impostos. Eu já fiz outros vídeos explicando que quem paga imposto é uma covardia que, independente da forma de impostos, de cobrança de imposto, sempre vai ser diluído ao longo do tempo e quem vai pagar são os mais pobres. Nós estamos nessa situação hoje simplesmente porque lá atrás governos fizeram má administrações. Bancos, os malvadões das empresas, esses são só consequências do que a crença primordial, que é a crença no dinheiro do governo emitido por ele, a crença na confiabilidade governamental de cada país que varia. Então, quando você vai lá no mercado, você vê as coisas que estão subindo, uma carne mais cara, e você vai decidir comprar, sei lá, um ovo ou alguma outra coisa, comprar menos, consumir menos, isso daí já é o começo das coisas que vão acontecendo. Não é especulação, que o mercado é malvadão. Não, as pessoas estão simplesmente tentando se proteger, do mesmo modo que quando você vai no mercado, você vai querer comprar as coisas mais baratas para caberem no seu orçamento. Quem está do outro lado também vai fazer a mesma coisa, porque a crença central ali, ela está indicando uma coisa, que é a crença no dinheiro do governo. Então as pessoas vão tentar sobreviver. Todo mundo vai tentar sobreviver. Eu, você, qualquer pessoa vai pensar assim, poxa, o governo está fazendo isso com o meu dinheiro, mas eu não quero, eu quero pegar o dólar, me proteger, porque isso que vai acontecer vai gerar desemprego, vai gerar desigualdade, vamos correr pro dólar. E isso todo mundo faz, é um efeito manada de psicologia comportamental. Todo mundo vai tentar se proteger de alguma forma. Seja ali no mercado, nos remédios, você vai tentar comprar um genérico, você vai tentar comprar mais barato. Enfim, são mecanismos da psicologia comportamental humana. E tudo se deriva na crença primordial, que é a crença no dinheiro, que é a confiabilidade no governo. E o valor do dinheiro é uma percepção
dessa confiabilidade, mais a quantidade que ele imprime durante ao longo dos anos, mais o que a taxa de câmbio vai influenciar, ou seja, o custo-oportunidade de outras moedas vai influenciar. E isso é psicologia comportamental em vários humanos agindo junto, ocasiona nisso, tudo por causa da crença principal, que é a crença no governo. Você quer acreditar, o governo é bom, o governo é isso, o governo é aquilo, uma maravilha, e as consequências que são malvadonas? Beleza, pode acreditar. Você pode imaginar que a dor de cabeça que as pessoas sentem não é por causa da má alimentação delas, não é porque elas têm problema de vista, é simplesmente uma dor malvadona. Você pode acreditar nisso, fica à vontade. Mas a realidade é que nem todo mundo pensa igual a você. As pessoas pensam de formas diferentes. Nós não vivemos numa bolha chamada Brasil. Vivemos num planeta, tem países diferentes, culturas diferentes, até dentro do próprio país. E as pessoas elas vão tentar reagir a coisas negativas que possam afetar ela. Porque olhando de uma forma micro, o dinheiro é tempo, é uma só conversão de trabalho que você vai converter em tempo de benefício de troca futuro. Mesmo que inconscientemente as pessoas não sabem disso, inconscientemente elas sabem que se faltar dinheiro, elas não vão ter tempo, elas vão ter que trabalhar mais, não vão conseguir comprar mais alimento, não vão conseguir relaxar mais. Enfim, eu sei que eu posso não ter sabido explicar corretamente aqui, até porque, como eu já falei, eu sou autista e superdotado, então eu posso cometer algumas gafes na minha fala, mas você acredita no que você quiser, todo mundo é livre para acreditar no que você quiser, mas a crença primordial do dinheiro é a confiabilidade no governo e o valor lastreado no governo, e o governo diz que aquele dinheiro vale alguma coisa.